Infelizmente, uma parte da Câmara Federal do Brasil está de joelhos para Eduardo Cunha. Infelizmente, uma parte do parlamento brasileiro está colocando a credibilidade da representação que esta casa deve ter para representar o povo brasileiro, está entregando de joelhos para Eduardo Cunha. O silêncio do presidente interino, temporário e ilegítimo, Michel Temer, indica que a base de sustentação do governo ilegítimo e interino de Temer está protegendo Eduardo Cunha. Participa das manobras, deputado Décio Lima, que postergam indefinidamente. As pessoas me encontram na rua e perguntam: mas Fontana, quando é que o parlamento vai caçar Eduardo Cunha? E eu digo, ficou mais difícil agora, porque a base de sustentação do governo Temer está protegendo Eduardo Cunha. E agora tem a caneta dos cargos. E se sabe, inclusive, que boa parte, que cargos importantíssimos do governo Temer, no temporário e ilegítimo governo Temer, estão indicados por Eduardo Cunha. Por isso eu digo, não é só Temer que está se ajoelhando para governar com apoio de Eduardo Cunha. Infelizmente, nós precisamos pedir a líderes que têm força nesta casa que retirem o parlamento desta paralisia e que digam para aqueles que estão se ajoelhando para Eduardo Cunha que a Câmara Federal do Brasil precisa votar o quanto antes, parar com estas manobras e votar o quanto antes a cassação de Eduardo Cunha. E agora a última manobra é inventar uma mudança regimental para retroagir no caso de Eduardo Cunha. Ou seja, a expectativa deles de montar uma maioria artificial dentro do Conselho de Ética serviria para impedir o plenário de votar a cassação de Eduardo Cunha. Repito frase que usei diversas vezes desta tribuna: provavelmente, quando se escreverem os livros de história sobre o nosso tempo, Eduardo Cunha estará citado como um dos políticos mais corruptos da história do Brasil. E eu não ouço uma fala forte do líder do PSDB pedindo a cassação de Eduardo Cunha. Eu não ouço uma fala do líder dos democratas pedindo a cassação de Eduardo Cunha. Por que este silêncio? Por que este conluio? E aí, Michel Temer tenta convencer ao Brasil que o governo interino, temporário e ilegítimo dele não está querendo obstruir a Lava Jato. Mas, sinceramente, senhoras e senhores deputados, falta ação para que Michel Temer comprove que não está obstruindo a Lava Jato usando a caneta de presidente interino. Veja os ministros que ele nomeou. Diversos são investigados na Lava Jato. Em 2 semanas, um ministro que foi flagrado numa gravação de um grampo teve que entregar o cargo. Ele é do núcleo duro de Michel Temer, do governo Temer-Cunha, como é melhor chamarmos, porque a eminência parda do governo Temer continua sendo Cunha. Aquele que manobra fora do parlamento, manobra para fazer indicações, para determinar ritmos. Veja o ministro nomeado para cuidar da transparência. Caiu porque estava ensinando a grandes próceres do PMDB como obstruir a Lava Jato. Então, a minha convicção, e sinto que ela cresce na sociedade, que ela cresce dentro do Senado Federal, é que este governo temporário não pode governar o Brasil de forma ilegítima a partir de um golpe e muito menos por 2 anos e meio pela frente.
O governo interino e temporário e ilegítimo de Temer, que nasceu de um golpe, precisa terminar o quanto antes. E Eduardo Cunha tem que ser cassado anteontem. Chega de tergiversação, não vamos ajoelhar o parlamento brasileiro.